esta primeira sessão, como nós tínhamos referido nos e-mails que vocês receberam, é sobre observação e sobre obtenção de imagens do Sol. Eu vou tentar, ao longo desta primeira sessão, falar aqui de várias coisas. Os slides estão todos em inglês. Eu normalmente nestas apresentações faço quase sempre assim, para ter um âmbito um pouco mais amplo, mas vou começar por falar de equipamento, porque é algo que é absolutamente essencial falar nestas questões das observações do Sol. Nunca é demais dizer que observar o Sol é preciso para observar e para fotografar o Sol é preciso ter muito cuidado. Nós estamos a virar um telescópio, uma luneta, seja o que for, diretamente para o Sol. Se já é perigoso observarmos sem qualquer ajuda óptica, ainda é mais perigoso observar com um instrumento, e para isso temos que ter filtros adequados, e já vamos falar disso. Vou-vos falar de alguns equipamentos que surgiram recentemente no mercado, como é o caso desta montagem da Skywatcher, que é unicamente dedicada para observar o Sol, a montagem que se chama Solar Quest. Vou-vos falar também de alguns equipamentos interessantes que permitem detectar a variabilidade do SING, da turbulência atmosférica durante o dia. Como vocês acho que sabem, é muito superior àquilo que encontramos durante a noite, varia bastante, porque aquece a atmosfera e as observações do Sol estão limitadas por esta questão daquilo que chamamos o SING, ou a turbulência. Vou-vos falar também de equipamento, telescópios unicamente dedicados para observar o Sol. Não quer dizer que nós tenhamos que utilizar só um telescópio unicamente para a observação solar. Podemos utilizar outros equipamentos, iremos falar nisso também. Algumas modificações, como a modificação do PST, outros equipamentos. Tudo isto até ao 6, até ao 7 é equipamento para observar. O Daystar Quark é uma ocular para observar o Sol, ou seja, se nós tivermos uma luneta, podemos comprar esta ocular e podemos fazer imagens em H-alfa sem mais nada, o que é uma enorme vantagem. Vou-vos falar também destas questões de combinar aquilo que nós chamamos etalons, que já vou dizer o que é daqui a pouco, para observar o Sol na risca do H-alfa. Podemos usar um único etalon, 2 etalons, 3 etalons, e assim termos uma banda passante cada vez mais estreita e conseguimos obter cada vez melhores resultados. Depois vou-vos falar, logo a seguir até aqui é equipamento, depois vou-vos falar das câmaras que nós podemos usar, sejam elas câmaras CCD ou CMOS, tudo isto é fotografia digital. E, finalmente, a aquisição e processamento de imagem, o software para aquisição e processamento de imagens solares. Depois interrompemos um bocadinho, podemos fazer perguntas. Vocês sintam-se à vontade para interromper quando quiserem, basta porem a mão no ar. Já sabem que tem que se carregar aqui em baixo para pôr a mão no ar, ou ponham no chat a pergunta e eu tentarei responder logo que seja possível. E na segunda parte, a seguir à interrupção, vou-vos mostrar como se processam alguns destes vídeos, são vídeos que se obtêm para ficarem com uma ideia das técnicas que eu uso. Não quer dizer que sejam as únicas, mas é para vos dar uma ideia de como é que estas coisas podem ser feitas. A primeira coisa que eu vos queria dizer, e isto eu começo sempre por aqui quando faço estas apresentações sobre a observação e do Sol, é que é preciso um enorme cuidado. Não podemos utilizar qualquer tipo de filtro. Os filtros não podem ser filtros unicamente que reduzem a intensidade luminosa, tem que ser filtros que não só reduzem a intensidade luminosa, como também eliminam as radiações que são prejudiciais aos nossos olhos. E essas radiações são, se nós fizermos um dano na nossa retina, é para a vida toda, uma vez que as células da retina não se regeneram. De modo que há muita coisa que às vezes encontramos em locais que não são apropriados, como seja em alguns sites da internet, não em livros de especialidade, mas em alguns sites da internet pode-se dizer, utilizo, por exemplo, uma série de óculos de sol para poder observar diretamente o Sol, ou um CD, ou um vidro fumado, ou uma radiografia. Nada disso deve ser usado, nada disso. Por isso tem aqui um carimbo que eu estou a apontar a dizer que não se pode usar. Nada destas coisas pode ser usado. Os tais filtros que muitas vezes vinham em alguns telescópios dos anos 70, que se enroscavam diretamente de uma ocular, não. Isto é perigosíssimo. Podem-se rachar, como veem aqui, e isso acontece, a mim já me aconteceu há algum tempo atrás, felizmente não aconteceu, não houve qualquer dano. Estes óculos todos que vocês veem aqui, 20 óculos para diminuir a intensidade do Sol, é algo que nunca devemos fazer. Radiografias, estou aqui a apontar, não devemos fazer. Um vidro fumado e, sobretudo, isto que eu estou aqui a apontar, nem pensar. Óculos que eram vendidos para observar eclipses,
e pôr uns óculos, logo a seguir uma ocular, numa luneta que é virada para o sol. Nada disto deve ser feito, muito cuidado, é preciso ter em enorme atenção todas estas questões. De modo que tudo isto que eu referi é perigoso, não deve ser feito. Talvez a única maneira segura de observar o Sol, totalmente segura, é fazermos uma projeção ocular, numa luneta, num ecrã. Isto foi feito assim durante muitos anos. Aliás, os prismas que nós hoje utilizamos para observar o Sol, os prismas de Herschel, foram inventados ou descobertos, ou pela primeira vez utilizados pelo John Herschel, o filho de William Herschel, no final do século XIX, e, curiosamente, durante muito tempo não foram usados, hoje estamos a usá-los outra vez. É um método totalmente seguro, mas talvez o método mais seguro de todos é este da projeção. Reparem nisto que eu estou aqui a mostrar de novo para chamar a atenção para estes perigos. Utilizar uma data de óculos não é bom. Foi assim que este senhor que aqui está a usar ficou com os dentes todos tortos, né? E reparem na quantidade de óculos que ele está a usar. Isto nunca se deve fazer, é algo que é inimaginável e que pode causar problemas. Os problemas que nós estamos a ver aqui, estão a entrar mais uma série de gente e eu estou a pô-los como mute, porque estou a ver agora aqui mais uma série de pessoas a entrar. E esta fotografia que vocês veem é uma fotografia real de uma pessoa que não utilizou um telescópio, mas esteve durante algum tempo a observar diretamente o Sol numa altura de um eclipse e fez um dano na retina, que vocês veem aqui. Este dano é para a vida toda, ou seja, isto é a parte central da retina, é a fóvea. Esta fotografia foi feita por um oftalmologista, que por acaso é astrónomo amador, e que verificou que este dano foi provocado pela pessoa em causa ter olhado para o Sol durante segundos, minutos, mas sem qualquer instrumento. Fixou o Sol com uma intensidade luminosa, sem qualquer proteção. E isso vai fazer com que para o resto da vida veja uma mancha negra quando abre os olhos. Não é? De modo que é preciso cuidado, o enorme cuidado, quando se observa o Sol. O Sol tem um ciclo de atividade, de maior e menor atividade, de cerca de 11 anos, um pouco mais de 11 anos. Isto é conhecido desde a altura em que há registros de observações, a partir de 1750. Anteriormente é possível também perceber que estes ciclos já existiam por proxies, por outras maneiras, mas desde que há registro de observações, nós sabemos que o ciclo é de aproximadamente 11 anos. Reparem que o que vocês veem aqui é o número de manchas solares. Há várias maneiras de registar esta atividade, mas veem que os ciclos nem são sempre iguais, ou seja, há ciclos com muito maior número de manchas, outros ciclos com menor número de manchas. E o último ciclo, que foi o ciclo 24, agora já estamos no ciclo 25, foi um dos ciclos com o menor número de manchas que foi registrado até o momento. Talvez aqui no início do século XIX isso também aconteceu, mas houve períodos de 1960, por exemplo, ou mais recentemente, em que o número de manchas foi muito elevado. Atualmente, e reparem isto já mais próximo dos nossos dias, isto são dados de um site belga, o número de manchas foi mais reduzido neste último ciclo e habitualmente são dois os picos, vem aqui que há sempre dois picos. Isto tem a ver com a atividade do Sol ser mais no hemisfério norte ou no hemisfério sul do Sol, e por isso muitas vezes aparecem dois picos. Mas há um período de maior intensidade, períodos de menor intensidade, e este período é de aproximadamente 11 anos. Nós atualmente estamos num período de início de um ciclo de atividade solar, passamos do ciclo 24 para o ciclo 25, e na realidade, Nelson, eu é que estou aqui a pôr as pessoas em mute, pá, e tu é que devias estar a fazer isso. As que estão a entrar agora, se faz favor, pá, senão eu perco-me aqui no meio, pá, pronto. Mas na realidade, nós estamos neste momento num período de baixa atividade e a subir a atividade. Por isso, se vocês forem à net, vão ver várias previsões, isto não passa de previsões, o que na realidade o que nós temos que ver é que a partir de dezembro de 2019 confirmou-se como o início do ciclo 25, ou seja, passámos do ciclo 24 para o ciclo 25. Isto é relativamente fácil de se registar, uma vez que as manchas solares começam a aparecer a uma latitude no Sol relativamente elevada, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, já vos vou mostrar isto daqui a pouco, e também há uma inversão da polaridade dessas mesmas manchas, de modo que, uma vez que isso acontece, nós tivemos algumas manchas com estas características em meados em meados de 2019, mas na realidade o ciclo iniciou-se no final de 2019. Em 2020
muitas das manchas que nós registamos e dos grupos mais ativos já são do ciclo 25, embora haja alguns com características do ciclo 24. Bom, vou-vos falar agora dos telescópios solares, o tipo de equipamento que nós podemos utilizar para observar o Sol e, neste caso, nós normalmente, quando utilizamos este tipo de equipamento, observamos o Sol em vários comprimentos de onda. Podemos observar o Sol no visível, que é o que é mais comum e é aquilo que é relativamente mais fácil de se observar, que requer menos equipamento. Podem ter, se já tiverem um telescópio, podem ter um filtro adequado ou um prisma de Herschel, que já vos vou mostrar daqui a pouco, para observar o Sol no visível. Quando eu digo no visível, é na região do verde, do espectro eletromagnético, que é aquela que é mais sensível aos nossos olhos, ou podemos observar o Sol no cálcio e no H-alfa, em riscas determinadas, com uma banda passante relativamente estreita. Isto dá-nos informações muito diferentes sobre a constituição e a atividade do Sol e também podemos fazer observações a vários níveis das camadas de gás e de plasma que observamos no Sol. De modo que eu estou-vos a mostrar nesta imagem alguns dos telescópios que eu utilizo regularmente, eu tenho muitos, mas regularmente para observar o Sol eu uso quase sempre 4 ou 5, embora possa usar vários instrumentos, como veem aqui nesta fotografia. Vou começar por vos falar dos filtros, e em particular dos filtros que são utilizados para a observação no visível. Estes filtros são talvez, e aqui temos um bom exemplo de filtros que são relativamente baratos, e até curiosamente os mais baratos são os melhores, nem sempre é assim em astronomia, no equipamento que nós vamos comprando. Podemos ter filtros para observação no visível, que eu estou aqui a apontar no laser, este também feito com tampas de frascos, ou podemos ter filtros que são feitos com vidro. Estes são um polímero, este é um vidro que tem um depósito de alumínio de ambos os lados, para diminuir intensamente a intensidade luminosa e também para cortar as radiações que são prejudiciais aos nossos olhos. Ou seja, todos estes filtros, vemos aqui outros filtros, que são filtros de rejeição de energia, mas isto já é para outras aplicações que eu vos vou falar daqui a pouco. E são filtros que são avermelhados, mas que também têm características próprias que cortam as radiações que são prejudiciais aos nossos olhos. Ou seja, não devemos e não podemos utilizar um filtro qualquer, devemos utilizar os filtros adequados. Estes são aqueles que eu vos disse que são mais baratos para se comprar, são vendidos pela firma Bader. Astro Solar, com uma densidade neutra de 3,8, bastante brilhante, é para fotografia. Outros mais com uma densidade um pouco superior, ND5, é mais para observações visuais. Ou seja, se observarmos com este filtro, é possível, desde que utilizemos um filtro não ocular para reduzir a intensidade luminosa sem perigo nenhum, mas a intensidade luminosa é relativamente brilhante, não danifica o olho, mas é brilhante. É mais para fotografia. Mas não é perigoso, podemos usá-los. Ou seja, se quisermos usar um filtro destes, este é um filtro fotográfico, este é um filtro visual. Há aqui estas particularidades que é preciso conhecer também. Depois há os filtros da Thousand Oaks, que são de vidro óptico, claro, e este vidro tem que ser de boa qualidade, porque se o vidro não for de boa qualidade, reparem que estes polímeros que têm uma camada de metálica de ambos os lados não têm que ser perfeitamente planos. Aqui até enrugado até é melhor, porque assim não há uma segunda imagem. Aqui, ao contrário, estes são totalmente planos e se o filtro não for inclinado relativamente ao eixo óptico, podemos ter uma imagem fantasma que nos pode prejudicar, não só as observações visuais, também como as observações fotográficas. Temos aqui um exemplo do céu, com nuvens, refletido num destes filtros Thousand Oaks. Há vários tipos também. O 2+ é aquele que tem uma intensidade adequada para observações visuais, mas há uns que deixam passar mais luz. Curiosamente, como eu referi há pouco, o filtro mais barato, que é este filtro da Bader, que é um polímero, é aquele que é melhor para as nossas observações. Isto nem sempre é assim, o mais barato ser o melhor. Os filtros Milar, que foram os primeiros a aparecer no mercado e que foram vendidos pelo Roger Tuttle, que já faleceu, já não está cá, mas que dava um sol ligeiramente azulado. Isto já não existe, eu ainda tenho alguns e é curioso observar por estes filtros, não têm grande qualidade. Depois está os Anoucos, a luz, as observações visuais, o sol aparece como amarelo, e finalmente os da Bader, que aparece com branco, em que é muito mais fácil observar as fáculas ou os grupos. Este é o melhor de todos. E, mais uma vez, referir que não é só necessário diminuir a intensidade da luz, neste caso aqui só passa 0,003% da luz visível, nos 380 ou 780 nanómetros, mas também não pode passar mais do que 0,5 no infravermelho próximo.
É estas radiações do infravermelho que podem ser prejudiciais para a nossa retina e é aqui que temos que ter um enorme cuidado. Ou o filtro é adequado e podemos observar, ou se não é adequado, não devemos arriscar. Muito cuidado. Dito isto, há alguns equipamentos que nós usamos regularmente, são estes que vocês veem aqui na imagem, que são os prismas de Herschel. Este diagrama que vocês veem aqui foi feito pelo Guilherme de Almeida e ilustra bem o que se passa num prisma de Herschel. Estes prismas, há vários tipos, mas este prisma é um prisma em forma de cunha que rejeita cerca de 95% da energia, da radiação, e só reflete 5%. Ou seja, nós pomos aqui a nossa ocular ou a nossa câmara, 5% ainda é muito, ainda temos que ter alguns filtros aqui que eu já vos vou referir daqui a pouco, e 95% é rejeitada. Por isso é que este prisma se chama prisma de Herschel, ou prisma em cunha, porque rejeita e temos aqui uma ratoeira de energia, se vocês puserem aqui a mão, vão ter problemas. Isto é um dos prismas de Bade originais, os atuais que estão aqui em baixo, que eu estou agora aqui a apontar, são os prismas de cerâmica, que são ligeiramente diferentes, porque têm aqui um ecrã onde a imagem é projetada do Sol, e isto serve também como uma espécie de buscador para nós virarmos o telescópio para o Sol. Muitos de vocês podem pensar que é fácil virar o telescópio diretamente para o Sol para observar, sem qualquer buscador. Não é tão fácil como possa parecer, e eu uso sempre um buscador solar, este ou outro, para dirigir o telescópio para o Sol, porque a sombra que o telescópio projeta no chão pode ser suficiente, mas nem sempre é o mais adequado. Reparem que aqui há um suporte onde nós colocamos a nossa, neste caso é um redutor de 2 polegadas para 1,25 polegadas, e reparem que há aqui uma data de filtros que eu habitualmente uso quando faço as observações no visível. Um filtro de densidade neutra, um filtro de Bader contínuo e um outro filtro UV-IR, também para extrair algumas radiações, não só no ultravioleta como no infravermelho. Isso não seria necessário para visual, mas para fotografia é necessário. Bom, há vários prismas, este é um de menores dimensões, muitas vezes eu reduzo a abertura das lunetas, quase sempre os telescópios solares, e na maioria dos casos que nós devemos usar, os seguros são lunetas, não quer dizer que não possamos utilizar outros telescópios desde que os filtros sejam adequados, ou, por exemplo, o telescópio refletor poderá ser utilizado se o espelho não for aluminizado, ou se tiver um filtro frontal, aqueles filtros que vos mostrei anteriormente, mas seguro, e para estes prismas de Herschel são lunetas. Muitas vezes, como já vos disse, o SING, a turbulência atmosférica durante o dia é bastante elevada e muitas vezes podemos melhorar as nossas condições de observação se reduzirmos a abertura do telescópio, como vemos com estes íris, e neste caso aqui, reduzindo um pouco a abertura, esta é uma luneta de 150 mm de abertura, se reduzimos para 10 mm ou até menos, se o SING, se a turbulência estiver muito elevada, e não conseguimos obter alguns resultados interessantes. Vamos passar agora para um outro tipo de filtros, que são filtros que nós utilizamos para observar o Sol no H-alfa, na região do H-alfa, no vermelho, numa banda passante inferior a 1 angstrom, e aqui nós temos muito mais informação, que já vos vou exemplificar daqui a pouco. Eu, quando faço observações do Sol, e faço-as regularmente, agora com mais frequência, durante quase todos os dias, quando o céu o permite, faço sempre observações no visível, no H-alfa e no cálcio. No H-alfa temos que utilizar estes etalons, e os etalons não são mais, foram descobertos por dois investigadores franceses, também no final do século XIX, um deles chamava-se Fabry, o outro chamava-se Perrot, são os filtros de Fabry-Perrot, não são mais do que 2 bolachas de filtros muito próximas, de bolachas de vidro muito próximas, justapostas, com uma distância muito bem medida, para que deixe passar só um determinado comprimento de onda, e neste caso só no H-alfa. Estes etalons são de muitos tipos, e já vos vou mostrar um pouco da evolução dos telescópios solares, desde os primeiros de todos que foram comercializados até aos telescópios mais atuais. Na realidade, estes etalons não têm todos a mesma qualidade. A fábrica, os primeiros que foram feitos na Ilha de Man pelo David Lunt, eu já vos vou mostrar daqui a pouco, eram de melhor qualidade. Depois o David Lunt morreu e a mulher vendeu a fábrica à Meade, e a partir daí a qualidade dos etalons foi-se degradando. Este que eu estou aqui a apontar é um etalon que nós chamamos pré-Meade, e estes são os de melhor qualidade. Estes já são os etalons Meade, Coronado 2, e agora já o Coronado 3, a qualidade não é igual. Podem-se usar, e são interessantes, mas não é a mesma qualidade. De modo que vocês têm vários etalons, e aqui também veem que podem justapor ou colocar um em cima do outro, e assim reduzir a banda passante. Já vos vou falar daqui a pouco. Como é que nós utilizamos estes etalons? Podemos utilizá-los próximo da ocular,
claro, usando sempre o filtro de rejeição energética aqui à frente, ou aqui a mesma coisa, mas com um conjunto óptico telecêntrico para que o cone seja tornado paralelo, antes de entrar no etalon, isto é importante, ou pode ser colocado, como já viram aqui atrás, antes da objetiva, como veem aqui, como eu estou a apontar também antes da objetiva. Isto é o que é mais comum nos filtros coronado, nos telescópios Lunt que eu estou aqui a apontar, o etalon está cá dentro, está aqui dentro. Embora neste caso aqui esteja com o prisma de Herschel, mas isto pode-se mudar o focador. O etalon pode estar cá dentro ou pode estar em cima, ou podemos usar os dois, como já vos vou mostrar a seguir. Este é o tal coronado SM90 Pré-Mid, que eu infelizmente já não tenho, vendi-o e já estou arrependidíssimo. Aqui temos dois coronado SM92 e SM9040, SM42, que já são na fábrica, após a compra desta fábrica pela MID, com uma qualidade ligeiramente inferior, e aqui temos alguns coronado pré-MID também SM60. Não basta utilizar este filtro à frente da objetiva, temos que utilizar também aquilo que chamamos um blocking filter cá atrás, antes da nossa ocular ou da nossa câmara, para também reduzir a intensidade luminosa, por um lado, e também podermos fazer determinado tipo de observações. Estes são os blocking filter, que estes valores 10 ou 15 têm a ver com a dimensão do filtro. Aqui vimos atrás um BF30, quer dizer que o filtro tem 30 milímetros e o preço vai aumentando, ou 10 milímetros ou 15 milímetros. E estes filtros são também da Coronado, há filtros da Lunt, isto é tudo a mesma coisa, são todos muito parecidos. Tirando este aspecto da cromosfera do Sol poder ser observada no H-alfa, também podemos observar a cromosfera no cálcio. E aqui no cálcio já não se trata de um etalon, já não é este sistema de duas bolachas de vidro justapostas, é sim um sistema de filtros que nos deixam, ou que nos permitem observar o Sol na linha do cálcio, ou seja, no azul, e é o que está aqui representado deste lado. Nós podemos observar a cromosfera do Sol no H-alfa ou no cálcio, no H-alfa numa determinada cota, no cálcio um pouco mais abaixo e a fotosfera ainda mais abaixo, no visível. Ou seja, se nós utilizarmos estes filtros, temos acesso a informação diferente no Sol, a alturas diferentes da atmosfera solar. Recentemente, a LUNT, eu não estou aqui a fazer propaganda da Coronado ou da LUNT, porque eu uso estes equipamentos todos, mas a LUNT lançou uma série de telescópios modulares recentemente. Nada disto é barato, os telescópios solares são relativamente caros, os preços já baixaram nos últimos anos muito, eram preços exorbitantes há 20 anos atrás, agora já está um pouco melhor, mas mesmo assim ainda é caro. E estes telescópios modulares da LUNT são desde, agora há um telescópio de 40, depois há 60, 80, 100 e 152, que é o que vocês veem aqui deste lado. E telescópios modulares porque podem ser utilizados para a observação do Sol e também para outros tipos de observação. Vocês acho que têm a noção que quando observam o Sol em alturas diferentes do ano, a inclinação do eixo solar varia bastante, como está a ser mostrado por este GIF animado aqui. Se estivermos no mês de janeiro e em relação, se pusermos o norte para cima, como aqui está, o eixo do Sol está mais ou menos perpendicular à direção este-oeste, mas depois varia bastante. Nesta altura agora, que estamos próximos da primavera, já está bastante inclinado e depois volta a mudar de novo e isto é importante. Nós temos uma ideia da orientação das manchas solares em relação ao eixo do Sol. Há um programa que é freeware e que está na net e que se chama Tilting Sun e que é fácil de usar, como vocês veem aqui, pode ser posta aqui uma grelha para termos uma ideia onde é que está o polo norte e o polo sul no Sol, para termos uma ideia de como é que estas manchas vão rodando ao longo do tempo. Aquilo que eu vos referi há pouco, das observações serem feitas com os vários filtros, permitem-nos ter acesso a informação muito diferente no Sol, como vocês veem aqui nesta imagem, neste GIF animado, observações no visível, no cálcio, no H-alfa e com vários tipos de settings na exposição. No H-alfa podemos ver a cromosfera, aspectos da cromosfera, ou as protuberâncias que vemos no bordo do Sol, ou filamentos que vemos, não são mais do que protuberâncias vistas de topo. Todas estas informações são muito interessantes e estas imagens que vocês estão a ver aqui foram obtidas num único dia, em 2014, 18 de abril de 2014, há alguns anos atrás, na altura em que o Sol estava muito ativo. Agora aqui estávamos num período de máximo da atividade solar, agora estamos num período de mínimo a subir, mas ainda num período com pouca atividade.
Vou-vos mostrar agora de Perguntas, seguida. Pedro. Aí uma Sim, pergunta do diz. César. Olá Pedro, consegues-me ouvir? Estou a ouvir, sim. Ok, Diz. eu tinha uma pergunta para fazer. Por exemplo, a Bader e a Altair, eles costumam fabricar pequenos filtros de 1.25 para fazer fotografia. Eles não recomendam eles para fazer observação visual, por causa de não afetar a retina. E eu já vi que existem os etalons, como tu falaste, e existem esses filtros. Tu, por acaso, já utilizaste algum deles, ou sabes se existem diferenças entre usar os etalons e usar esses filtros? E quando a gente utiliza esses filtros, a gente tem que utilizar um solar também, correto? Não sei se entendeste mais ou menos a pergunta. Não entendi, pá, mas quais filtros da Bader é que estás a referir que podem Eles, por ser exemplo, utilizados? eu dou um exemplo, a Bader tem um filtro de cálcio, para cálcio, em que ele passa cálcio em H-alfa, acho que é assim que se diz, e outro para, mesmo para cálcio, mas são filtros de cálcio. Não, Isso já é entendi. tipo. Não. Eu Ok, já lá chego, eu já lá chego. tá bem, Esses desculpa. filtros não têm nada a ver, não são para observar, nem devem ser observados, não devem ser utilizados para observar o Sol. Ou seja, eu utilizo sempre esses filtros como algo acessório para aumentar o contraste, mas não tem nada a ver com isto que eu estou aqui a mostrar. Os blocking filters esse filtro da Bader do K-Line, é o que se chama, K-Line, Isso ou mesmo, Bader, exatamente. de 7 nanómetros ou 35 nanómetros não são para observação solar, são para outro tipo de observações, mas eu uso-os no Sol também e eu já lá chego. Mas pronto, Ok, o César fez bem, vocês se tiverem alguma dúvida digam, mas também podemos fazer depois uma sessão no final de dúvidas que possa haver, porque isto é ok. muito equipamento e muita coisa e de facto é complicado. Mas Desculpa pronto, não sei, incomodar-te então. Nelson, não faz mal, não incomodas nada. Quantas pessoas é que já temos aqui na sala, Nelson? Temos uns 14. Pronto, então quer dizer que uma série de pessoas, por exemplo, do Norte ainda não apareceram aqui, não é? Não O parece. Carlos Soares, que tinha se inscrito, provavelmente não receberam o link, então não sei. Não faço ideia. Não sei. Bem, Pronto, mas vamos continuar. Eu estou-vos a mostrar agora aqui uma série de imagens, neste caso de discos inteiros do Sol, neste caso no visível e no cálcio. Aqui foi tudo feito com aquele equipamento que eu vos mostrei antes, não é com filtros, é com blocking filters, para se ver no cálcio. E vocês veem que no cálcio há aqui muitas regiões, isto é exatamente nos mesmos dias, estes pares, ou seja, no visível e no cálcio. E é num período de grande atividade solar, próximo do máximo, de janeiro a outubro de 2013. Passamos agora para julho e dezembro de 2014. E aqui a velocidade está a passar mais lentamente porque foi em outubro de 2014 que surgiu uma das maiores manchas que até ao momento foi registada, a terceira maior mancha que foi registada até ao momento, que vai aparecer daqui a pouco, e que foi absolutamente fantástica. Agora aqui está ela, estão a vê-la ali. Esta foi a terceira maior mancha que foi registada desde que há observações, e é muito raro nós observarmos manchas com estas dimensões. Há algumas de maiores dimensões, mas nunca com esta espetacularidade. As três das mais de maiores dimensões, eu já observei duas, a outra não foi, porque foi em 2024 e eu não estava cá ainda. Mas reparem, neste caso, estou-vos a mostrar imagens no visível, no cálcio e no H-alfa, num período de mínimo de atividade solar. Ou seja, estávamos aqui já no ciclo 25, não, perdão, no ciclo 24, no início de 2019, o ciclo 25 começou em dezembro de 2019, não vemos praticamente nada no Sol, não vemos nenhum grupo ativo, nem no visível, nem no cálcio, nem no H-alfa. No H-alfa vemos aqui alguns filamentos, muito mais, aqui também já vemos algumas fáculas, mas no visível não vemos nada disso. Passamos para 2020, neste caso setembro de 2020, já há alguma atividade, ou seja, já se está a iniciar o ciclo 2021 e estas imagens são de ontem. Ou seja, ontem nós já começamos a ter 2, 3 grupos ativos, sobretudo aqui no hemisfério norte, eu ponho sempre o hemisfério norte para cima, e neste caso o eixo do Sol estará nesta direção, mas o hemisfério norte está para cima, e veem que já há alguma atividade. Dois grupos ativos aqui deste lado, no visível, no cálcio e no H-alfa. Vou-vos mostrar agora algumas imagens de equipamento que eu uso regularmente para observar o Sol. Como vocês sabem, eu tenho alguns observatórios aqui, observo sobretudo o Sol no interior de uma cúpula, não é o mais adequado. Estas observações devem ser feitas em locais
que longe de locais em que o chão esteja com cimento, por exemplo, que aquece e irradia energia. Devemos também usar ou tentar observar num local onde haja, por exemplo, uma série de erva no chão, em que não irradie o menos radiação possível e que o SINC seja o melhor possível. Há maneiras de determinar o SINC, eu já vos vou mostrar daqui a pouco, mas eu utilizo estes equipamentos no interior de uma cúpula, habitualmente ou durante o início da manhã, ou ao final da tarde, ou se houver nuvens, logo a seguir ao céu ficar limpo. Mas não são as melhores condições, mas são aquelas que eu tenho e já vão ver que em algumas ocasiões o SING é bastante bom. O que é que vocês veem aqui? Dois telescópios, um da Lunt, aliás, dois da Lunt, um Lunt 60 e um Lunt 152, que eu utilizo regularmente, e depois um outro da Teleview, mas com um filtro, um etalon aqui à entrada do telescópio. Este telescópio Lunt 152 é um telescópio que é o ideal para se fazer estas observações do Sol. Reparem, esta imagem é muito recente, é deste mês, esta protuberância de grandes dimensões que foi observada recentemente, se não estou em erro, no dia 17 deste mês, hoje é 27, há cerca de 10 dias. Reparem que estas espículas que vocês veem aqui na cromosfera do Sol, nesta região, são muito difíceis de observar. Isto é complicado de se fazer imagens com esta resolução. Estas espículas podem variar em poucos minutos, 2, 3 minutos variam. Se eu fizesse uma imagem passados 3 minutos, esta espícula que estou aqui a apontar já não estava lá. Ou seja, há uma enorme variabilidade nestas estruturas no Sol, não só nas espículas, como também nestas protuberâncias, que podem ter enormes dimensões. Se nós pusermos a Terra, mais ou menos, a esta escala, tem a dimensão do interior deste laser que eu estou a apontar. A zona branca do laser é aproximadamente o diâmetro da Terra, para vocês terem uma ideia da enorme dimensão que estas protuberâncias podem ter. No Sol, tudo varia muito rapidamente, ao contrário daquilo que nós observamos noutros corpos celestes. Também pode variar, mas varia mais lentamente. Aqui, em cerca de 6 minutos de animação, esta protuberância em loop, que foi observada em 2012, é algo que eu só vi uma ou duas deste tipo, é raro, e só nos períodos de maior atividade. Plasma que vai de uma mancha para outra, em 6 minutos, ou aqui outra ainda. Isto tudo é feito com o Lunt 152. Aqui vêm algumas estruturas. Tudo isto varia, neste caso 5 minutos, anteriormente foi 6 minutos. Aqui, mais recentemente, em 2016, um grupo de manchas com muita atividade, com injeção de plasma, em que se vê aqui melhor, esta é na mesma data, 8/8/2016, e aqui são 9 minutos de animação. Há uma enorme variabilidade nestas questões do Sol, há muita coisa interessante para observar e tudo isto varia muito rapidamente. Esta é a tal mancha, o tal grupo ativo, região ativa, que foi observada em 26 de outubro de 2014 e que vocês podem ver conforme nós observemos este grupo no visível, no cálcio, no H-alfa, as estruturas que podemos observar são totalmente diferentes. Aqui temos macrogranulação, aqui temos estes grãos, esta granulação que vocês veem aqui tem aproximadamente cada um destes grãos 1,5 segundos de arco. Imaginem que isto, para termos esta resolução, é relativamente difícil de obtermos durante o dia, uma vez que a turbulência é muito elevada. Por acaso aqui as condições de observação estavam muito boas. Eu já vos vou mostrar como é que se fazem o processamento destes vídeos, como é que nós extraímos estas imagens a partir de um vídeo, escolhendo as melhores imagens. Isso vou fazê-lo lá mais para o fim. Aqui temos alguns vídeos animados em que vemos estruturas, esta mancha de grande atividade, que é a região ativa 12.192, em 26 de outubro de 2014, no visível, no H-alfa e no cálcio, com várias amplificações, desde 1,6 vezes, 2,5, 4 vezes. A tal mancha, eu disse há pouco, era nos anos 20, mas não, foi em 1947, a maior de todas que foi detectada foi em 1947, claro que isto é uma composição. Em 2001 esta já observei e agora finalmente 2014 é que estamos a ver aqui. Ou seja, esta foi o terceiro grupo de maiores dimensões que foi detectado no Sol desde que há registro. Aqui vemos o mesmo grupo em 3 datas diferentes, 21, 25 e 26 de outubro de 2014. Às vezes, isto eu mostro sempre para animar, às vezes quando eu estou a observar o Sol passam umas coisas pela frente, agora muito menos. Eu já não registro um trânsito do Sol há mais de um ano, por causa do lockdown. Por acaso não registrei, mas já vi 2 ou 3, mas estava a focar e não estava a fazer imagens. Mas eu já registrei mais de 50 destes trânsitos. Ou seja, quando estou a fazer imagens, era relativamente comum.
O que vimos anteriormente é o que eu estou aqui a apontar, mas era relativamente comum vermos aviões a passar. Imaginem a quantidade de aviões que têm que estar no ar para passar entre nós e o Sol, que tem no céu meio grau, é impressionante. A quantidade de aviões, agora há muito menos, mas mesmo muito menos, mas era raro o mês em que eu não detectava um destes aviões. Isto quer dizer, eu não estou próximo de um aeroporto, nem nada que se pareça, mas isto quer dizer que eu observo durante muitas horas o Sol. Bom, alguns equipamentos recentes que saíram há relativamente pouco tempo, há um ano, foi esta montagem da Skywatcher, que é relativamente barata, que é unicamente dedicada para a observação do Sol. Tem um sistema de pontaria para o Sol automático, ou seja, vocês põem esta montagem no chão, como veem aqui, viram um pouco para a esquerda do Sol, para a montagem não ter que dar uma volta completa até encontrar o Sol, e tem este sistema patenteado de apontar o Sol, que se chama HelioFind. Ou seja, é algo muito interessante que pode ser utilizado, embora a montagem seja azimutal, tem um sistema que determina o GPS, determina o local onde estão, e depois consegue procurar o Sol e manter o telescópio virado para o Sol durante várias horas, sem qualquer intervenção nossa, ou seja, é a montagem ideal para observações públicas do Sol. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo rápido de como é que isto funciona. A montagem primeiro faz isto está com 2 vezes mais rápido do que é habitual, não é assim tão rápido. Faz primeiro um ponto, o GPS, e depois aponta para o Sol. E aponta para o Sol, faz aqui uns ajustes, né? E nós também podemos fazer um ajuste que fica fixo, e depois temos que focar e mais nada. E tem um sistema em que nós podemos ajustar por o Sol no centro, carregar 2 vezes num botão e isto fica centrado. Isto é um equipamento que não é muito caro. Quando eu digo que não é muito caro, é à volta dos 300 euros, tudo incluído, claro que não incluindo o telescópio. Um outro equipamento bastante interessante e que se calhar pouca gente conhece e que saiu recentemente e que é vendido por uma firma francesa que se chama Airilab, é este Solar Scintillation Monitor, que é um sistema Arduino, que vocês veem aqui, relativamente barato, até o podem fazer em casa, mas não sei se vale a pena fazê-lo em casa, uma vez que isto custa pouco mais de 100 euros, de modo que vale a pena se calhar comprá-lo. Tem um sistema que detecta o SIM, que eu estou aqui a apontar, pode ser posto à entrada do telescópio, eu agora utilizo mais fora da cúpula, e determina o SIM deste modo, ou seja, produz um gráfico, e o que vocês veem aqui neste eixo é o valor em segundos de arco, ou seja, eu posso dizer ao sistema, eu só quero que as imagens sejam feitas quando o SIM é inferior a um segundo de arco, e há aqui vários casos em que é inferior. Quando é superior, não nos interessa porque há muita turbulência. Quando é inferior, quer dizer que as condições são as mais adequadas. Aqui tem o detector, que é colocado fora da cúpula, e eu posso me ir embora e deixar o telescópio a funcionar e dizer, só quero que faça vídeos, que o telescópio adquira as imagens quando o SIM é melhor. É claro que tem que estar focado, não é? Se não estiver focado, não se vê nada. Podemos ter vários sistemas para detectar isto automaticamente. Este é o software que eu utilizo para a aquisição de imagens, que já vos vou mostrar daqui a pouco, mas estão a ver aqui que próximo do 1, normalmente há aqui uns picos, não é? Isto pode ser nuvens a passar, ou pode ser outras coisas, mas normalmente aqui vemos a granulação, a tal granulação que eu disse que tinha a ver, aproximadamente cada grão destes tem 1,5 segundos de arco, o que é muito pouco. Para termos estas condições, temos que ter condições ótimas para registar isto. Eu vou-vos mostrar agora aqui um vídeo, rapidamente, de imagens de vídeo que são adquiridas com uma câmara CCD e com uma Barlow de 2,5 vezes. Estão a ver aqui o sistema, está lá fora da cúpula, está aqui fora da cúpula, para registar as variações do SING. E agora estou a utilizar aqui uma PowerMate de 5 vezes, ou uma PowerMate de 2,5 vezes, também pode ser, se as condições não forem as mais adequadas. Mas estão a ver aqui a granulação que se vê muito bem. Não sei se estão aí a conseguir ver deste lado, mas isto são condições absolutamente excelentes de observação do Sol. E estes grãos, mais uma vez, são 1,5 segundos de arco. De modo que se as condições forem as adequadas, cá temos o nosso gráfico, aqui temos 0,8, ou seja, a partir do momento em que é abaixo de 0,8, as condições são muito boas. Vou-vos falar agora de alguns equipamentos para observação do Sol. Este foi foi o primeiro telescópio a ser comercializado que pouca gente conhece. Eu consegui comprar isto recentemente no OLX, baratíssimo, e está em muito boas condições, como vocês veem. É o Coronado Helios 1, feito na Ilha de Man, e vendido entre 2000 e 2003.
É um telescópio curioso, muito diferente dos telescópios que atualmente são utilizados e vendidos para observar o Sol. Não tem um blocking filter, o etalon é interno, tem um filtro de rejeição de imagem aqui antes da objetiva, coisa que não é comum hoje nos telescópios solares atuais. E depois tem um etalon aqui que tem um anel que permite regular, mas não é muito regulável. Eu vou-vos mostrar agora aqui um vídeo rapidamente. Isto é interessante porque estas imagens foram feitas o mês passado, não é? Depois de eu ter comprado o telescópio. É o MaxScope, aliás, havia o MaxScope 70, o David Lunt, é a pessoa que depois a família dele formou a firma Lunt, mas o David já morreu, e vou-vos mostrar alguns exemplos de imagens feitas com este telescópio, para vocês verem que a qualidade não é igual aos dos telescópios atuais, solares, mas já era é um telescópio com 20 anos, não é? Estes filtros degradam-se. Muitos destes filtros têm que ser reparados ou têm que ser mudados alguns dos componentes dos filtros. E este é daqueles que se mantém em boas condições durante muito tempo. Pode ser utilizado para observações visuais, como vocês veem aqui, ou pode ser utilizado para obter imagens, como veem aqui, com uma câmera aqui justaposta. E agora a seguir vão aparecer algumas imagens do Sol, com algumas nuvens a passar, em que se vê que alguma resolução existe na cromosfera do Sol, alguma uniformidade no disco, algumas regiões ativas aqui, não tão bom como os telescópios atuais, mas ainda um telescópio de muito boas condições, muito melhor do que os PST, que eu já vos vou mostrar a seguir, que são aqueles que vieram logo a seguir. Aqui já se vêem algumas protuberâncias, aqui talvez não se veja aí muito desse lado, mas no meu ecrã consigo ver bem. É um telescópio interessante e que acaba a ser um bocadinho de arqueologia industrial nestas questões dos telescópios solares. Como vocês sabem, eu gosto muito destes telescópios, tento arranjá-los e observar por vários. Neste caso, tive a sorte de conseguir arranjar um relativamente barato. Talvez o mais conhecido é este PST Coronado. PST é o acrónimo de Personal Solar Telescope. É um telescópio, foi o primeiro a ser comercializado em grande massa pela Coronado, a partir de 2003. Há Coronados, PSTs bons e PSTs maus, não é? Os primeiros, eu comprei um dos primeiros, a objetiva ficava, como vocês veem aqui, fogged, ou seja, ficava translúcida, o que não é um bom indício, não é? Mesmo assim podem ser usados, mas quer dizer que eles tiveram que reparar ou substituir a objetiva. Os primeiros é como os carros, não é? Que são chamados porque têm um defeito, estes também teve um defeito e foram substituídas as primeiras objetivas da maior parte dos telescópios. O que é interessante nos PSTs é que vocês podem desmontar o PST, se o conseguirem fazer, porque aquilo é colado com Loctite, e às vezes temos que aquecer para desmontar o PST, mas conseguimos fazê-lo. Retirar o etalon é o que está aqui onde eu estou a apontar, não é? Tudo isto sai, nós conseguimos desmontar o tubo, o objetivo, o etalon, esta parte de trás, e o que nos interessa aqui é manter o etalon e depois montar o etalon num outro telescópio. Neste caso, o que eu estou a usar aqui é um filtro de rejeição energética aqui antes de um telescópio apocromático, neste caso um TEC 140, e depois pomos o etalon cá atrás, e para isso temos que ter um sistema que transforme este cone em um cone telecêntrico, ou seja, o cone não pode, de luz não pode, tem que ser paralelo, não é? E é o que está a fazer este Bader 1.25 vezes da Glass Path, que é utilizado naqueles adaptadores binoculares da Bader. Mas é um sistema como outro qualquer, pode ser um outro sistema, mas este é importante, é importante que se torne telecêntrico. As distâncias não são à balda, não é? Desde o etalon até à câmara tem que ser 20 centímetros exatos, e aqui são 14, porque ainda há aqui mais um trajeto, depois dá 20 ali daquele lado. Se não for os 20 centímetros, não temos boas condições. E aqui temos uma outra modificação, idêntica, com outro telescópio, filtro de rejeição térmica, e cá atrás o etalon do PST. Mais um exemplo, eu não pus aqui um vídeo, mas as imagens são interessantes e muito melhores do que aquilo que nós conseguimos obter com o PST não modificado. Nós chamamos a isto a PST modificação número 2, porque há vários tipos de modificações, mas é uma maneira de nós, não gastando muito dinheiro, e se já tivermos um PST, desmontámo-lo e utilizarmos noutro instrumento. Mais recentemente, a Daystar, que vende muitos filtros solares, desde há muito tempo, estes filtros Daystar, deixem-me mandar para trás, estes filtros Daystar é aquilo que nós chamamos a ocular para observar o Sol em H-alfa,
não são muito baratos, mas são relativamente mais baratos do que os telescópios solares, um telescópio unicamente para observar o Sol. E a vantagem aqui é que nós podemos usar qualquer telescópio e justapomos esta ocular, até cerca de 80 milímetros de abertura não temos que fazer mais nada, é só pôr o ocular. A partir dos 80 milímetros a intensidade da radiação do Sol já é grande e aí já temos que utilizar ou um filtro de rejeição de energia ou um outro filtro antes desta ocular. Por exemplo, um filtro VIR. Embora eu não aconselhe muito isso, eu prefiro utilizar um filtro de radiação de energia antes da ocular. Estes filtros têm o etalon está aqui dentro, não é? É isso que faz com que nós observemos o Sol numa banda muito estreita, de 0,7 angstroms, na região do H-alfa, e têm que ser aquecidos, ou seja, isto tem que ser ligado a 12 volts, depois tem aqui uma regulação da banda passante, só quando a luz está verde é que nós podemos observar, podemos usar aqui um power bank, mas temos que esperar cerca de 10 minutos até isto aquecer, ou seja, se houver alguma coisa interessante para observar o Sol, temos que esperar que isto esteja em fase e o etalon esteja adequado durante 10 minutos. Tem aqui um exemplo do que é que se pode observar, o que é impressionante, não é? Isto é com uma luneta de 10 centímetros. Estas estruturas que vocês estão a ver aqui são estruturas muito finas, isto são boas condições de observação, isto foi feito o ano passado, com um TMB 100, uma luneta com 100 milímetros de abertura, e reparem que as condições são mesmo muito boas. E aqui tem aquilo que se consegue fazer, todas estas estruturas no interior da... Isto agora está a passar automaticamente, não sei porquê. Esperem só um minuto, que eu vou ter que parar aqui um minuto e tirar estas... Peço desculpa. Eu estive a mudar isto e não mudei aqui as transições, mas já vai ficar bom. Play to all, save. Pronto, agora já não está em transições automáticas. Temos que esperar aqui um bocadinho. Deixem-me lá encontrar onde é que eu estava aqui. Pronto. Este é o que se consegue fazer processando um vídeo que eu vos vou mostrar mais adiante. Estão a ver aqui como é que estas coisas se fazem. O filtro de rejeição térmica está lá à frente e vemos aqui o power bank justaposto ao filtro da Star para dar energia e aquecer o etalon. Outras coisas que se podem fazer, e isto é o que eu me tenho divertido nos últimos tempos, nos últimos meses, é utilizar vários etalons, não só um, mas 2 ou mesmo 3, antes da objetiva. Habitualmente o que é costume é vocês utilizarem, como eu estou aqui a apontar, deixem-me pôr aqui o laser outra vez, um telescópio da Lunt, um Lunt 60, que vemos aqui. Neste caso o etalon está aqui atrás, não está antes da objetiva, e ao contrário, estes outros que vocês veem aqui estão a ser utilizados com uma luneta, neste caso um TeleView 101, mas tem um etalon, 2 etalons ou, em alguns casos, 3 etalons, como vou mostrar a seguir. Talvez, eu já experimentei vários sistemas, eu tenho a vantagem de ter aqui bastante equipamento. Aqui o que vocês veem é uma combinação de um SM90 com um SM60, aqui de um SM60 com SM40, aqui só o SM60 e um Lunt 60. 60 quer dizer que é a abertura do etalon, o diâmetro do etalon em milímetros. 90 é este grandalhão que vem aqui embaixo, e depois logo a seguir está um de 60. É fácil ajustar estes 2 etalons? Não é. Estes etalons são ajustados, ajustando a inclinação com este sistema que vem aqui com umas rodinhas, e além disso o Solar Max 2 tem ainda um sistema diferente aqui à frente, e ajustar tudo isto para que a imagem do Sol saia uniforme não é nada fácil. Aqui temos um exemplo daquilo que se consegue do aumento de contraste quando usamos 2 etalons aqui deste lado, ou só um. Reparem, aqui deste lado temos um etalon só, aqui temos que dá uma imagem interessante, mas aqui com um contraste muito superior, ou seja, uma banda passante de 0,5 angstroms, enquanto que aqui temos 0,7, 0,8 angstroms. Reparem, isto foi uma sessão que eu fiz recentemente, com os etalons todos que eu tenho aqui, 90, 60, só 60, Lunt 60, com vários instrumentos, aqui com um pronto, aqui com TeleView, mas com um SM40 e um SM42, que são este pré-mid, este já mais recente e de pior qualidade, embora aqui não pareça, não é? Mas a banda passante deste é pior. Vou-vos mostrar agora um vídeo com imagens reais obtidas no telescópio. Neste caso foi feito em 13/3, foi este mês já. E reparem que aqui eu vou mostrar-vos agora as imagens com mais contraste, com 2 etalons.
Reparem, aqui o contraste é absolutamente fantástico, está muitas regiões ativas no Sol, vemos filamentos, vemos regiões, esta região está em processo de flare, ou seja, está a emitir muita energia e está quase sobreexposto, mas muito contraste, e já vão ver o Sol no mesmo dia, logo a seguir, sem 2 etalons, o contraste é muito inferior, ou seja, combinar etalons, fazer aquilo que se chama double stack, ou mesmo triple stack, tem vantagens. Aqui é double stack. Aqui vamos ver só com um etalon, mesmo telescópio, mas só um etalon de 60 milímetros, a câmara aqui atrás, bom contraste, mas nada que se pareça com aquilo que vimos anteriormente. O contraste não é mau, nada disto é tratado, é exatamente se estivéssemos a espreitar pelo telescópio, como ocular, veríamos isto, claro é vermelho, não é? Esta câmara é preto e branco, mas veríamos isto, boas condições de observação e depois de processadas as imagens saem assim. E depois vamos ver agora a seguir o mesmo com o telescópio Lunt de 60, em que o etalon não está aqui à frente, mas está aqui atrás. Também boa qualidade, bom contraste. Nem todos os Lunts são bons, isto tem que se testar antes de comprar, de preferência, mas tem uma boa qualidade também. E depois daqui a bocadinho vou se calhar avançar aqui o vídeo, se eu conseguir, não consigo. Mas vou deixar passar aqui um bocado. Já estou a pôr aqui mute numa pessoa que está a fazer barulho. Nelson. Sim, está a ouvir também, sim. Não cheguei Sim, vá. tempo. Pronto. O pronto, aqui vem, isto é o mesmo etalon 60, mas com uma distância focal inferior, mas é o mesmo etalon. Este etalon eu tenho vários destes SM60 e não são todos iguais. Há uns com melhores características do que outros. Este tem boas características. Se passarmos agora para uma abertura mais reduzida, vamos ver agora a seguir. Aqui temos 60. Vamos passar agora para um filtro, um etalon de 40 milímetros, que é o que vamos agora aqui. Temos aqui o 40 milímetros à frente, pré-mid. A resolução é muito inferior. E é natural que seja assim, uma vez que a abertura é diferente, não é? A abertura, o limite de resolução é inferior. Vemos aqui as regiões ativas, mas não tão bem definidas como vimos com 60 milímetros ou mesmo com 90 milímetros. Neste caso, no Sol, o limite de resolução de um telescópio, não vale a pena utilizar um telescópio de grande abertura para o Sol, a não ser que as condições sejam excepcionais, no topo da montanha, mas o limite pode ser os 150 milímetros, 10 centímetros é adequado, 150 milímetros o limite para as observações que nós fazemos regularmente. Aqui temos outro de 40 também, com talvez uma melhor resolução. Este é um MID também, da série 2, já depois da Coronado ter sido comprado pela MID. Bom, e aqui vem que, ainda sofisticando um bocadinho mais, podemos usar só 1, 2 ou 3. Reparem aqui, podemos utilizar, neste caso aqui, eu estou a usar o Lunt, que tem um etalon cá atrás, que vem aqui atrás, depois posso colocar antes um 60 ou um 40 e um 60. E reparem pelas imagens que aqui vêm, single stack, double stack, triple stack, na realidade, aqui já há muito vidro aqui até chegar à câmara. Aqui são 2 bolachas, mais 2 bolachas, mais 2 bolachas, 6 bolachas, em vários etalons, um de 40 e 2 de 60, mas o contraste é muito interessante. O contraste aqui é elevado. Não há uma grande diferença em relação a este. Eu deixei de utilizar o triple stack, isto foi só para testar. Curiosamente, não há muita gente a fazer isso. No livro que saiu recentemente sobre o Sol, está lá esta imagem, que foi publicado pelo Christian Arcidi, um francês, que é um grande especialista. Está lá esta imagem do triple stack, porque há poucos exemplos de 3 etalons virados para o Sol. Bom, e aqui eu vou-vos mostrar também, rapidamente, a maneira como nós justapomos os vários... isto é um vídeo também. Reparem que aqui vamos ver imagens ao vivo. Neste caso não é a cores, porque isto é o single stack do Lunk. A imagem é preto e branco, porque a câmera é preto e branco. E depois daqui a pouco vai aparecer já com o double stack e com o triple stack, para vocês verem o aumento de contraste substancial que pode acontecer quando nós utilizamos 1, 2 ou 3 etalons. Aqui temos só com um etalon, neste caso o Lunt, só original. Estes Lunts são pressure tuning, ou seja, tem um sistema que nos permite ajustar a posição do etalon por pressão interna e regular assim o etalon. Por isso é que vocês veem que esta imagem não está no centro, ele coloqueia no local onde há um disco mais uniforme. Aqui é o double stack do Lunt com o SM60 e finalmente um triple stack com o SM60 e com o SM40, ou seja, 3 etalons, 6 bolachas de vidro até atingirmos a nossa câmara.
uma resolução mais baixa, naturalmente, não é? Uma vez que temos uma abertura total de 40 milímetros e também muitas bolachas de vidro. Vou-vos mostrar agora, estas imagens são recentes, 17/3, esta enorme protuberância que foi observada recentemente. Vem agora aqui um vídeo para vocês verem como é que estas coisas aparecem nas nossas câmaras ou quando estamos a observar. Aliás, nós vemos isto no ecrã do computador. Aqui tem o LUNT 152 com um blocking filter com um BF 3400. Isto tem a ver, quer dizer que o filtro é 34 milímetros. Reparem, este é o disco inteiro do Sol nesta altura. Aqui não se vê a protuberância porque os settings que nós usamos para se ver a cromosfera do Sol ou aqui no bordo do Sol para se ver as protuberâncias têm que ser diferentes. Aqui temos um setting de contraste que não permite ver as protuberâncias, mas se fizermos outro tipo de setting já conseguimos ver a protuberância, parece um cavalo, não é, que se vê aqui. E agora vamos ver com os dois etalons para verem o contraste, e aqui já se vai conseguir ver a protuberância aqui em cima, estou a apontá-la, não é? E um contraste muito superior. Isto são protuberâncias vistas de perfil que aparecem aqui como negras, uma vez que o contraste é muito superior, que não víamos anteriormente, e as regiões ativas do Sol muito bem marcadas. E vamos ver logo a seguir, isto é com um telescópio de 10 centímetros, com os tais etalons frontais, front-loaded, e agora vamos ver com este LUNT 152, no foco principal de uma luneta de 152, em que vemos muito bem aqui a protuberância. Isto é uma imagem real de vídeo. O SIN não estava fantástico neste dia, mas não estava mal, é médio. Vemos algumas espículas aqui, vemos a protuberância, quase que nem se vê a protuberância, mas depois é no processamento em que nós conseguimos extrair a informação, e é isso que eu vos vou mostrar logo a seguir ao intervalo, para verem como é que, aqui settings diferentes, não se pode puxar muito pelo contraste, senão tudo isto vai desaparecer. Isto também tem que estar bem exposto, não é? Para podermos extrair daqui a informação que queremos, e logo a seguir, depois do processamento, o que sai é o que vão ver agora aqui atrás. Agora aqui saturei esta região, está totalmente saturada, só para se ver melhor a protuberância e os filamentos, que vêm aqui deste lado, as espículas. Filamentos é outra coisa, as espículas, e vão ver daqui a pouco como é que saem estas imagens depois de processadas com o software que eu já vos vou mostrar. Reparem, todas estas espículas que eu estou aqui a apontar são estruturas transientes no Sol e que desaparecem muito rapidamente. Isto é um dia com um SIN muito, muito razoável, embora eu tenha feito nesta altura para aí uns 30 vídeos até conseguir um que se aproveite. Normalmente nós fazemos sempre vários vídeos, indo focando e esperando que as condições são as mais adequadas para depois processar estas imagens. Isso vou-vos mostrar mais adiante, antes de depois terminar esta parte. Vou passar agora às câmaras que nós podemos usar para adquirir estas imagens solares. Isto que eu vos vou dizer para o Sol é idêntico para a Lua ou planetas, ou seja, câmaras que são utilizadas para fazer imagens de alta resolução. O que é que isto quer dizer? Próximo do limite de resolução do telescópio, do instrumento que estamos a usar. Há vários tipos de câmaras e as mais adequadas são aquelas que eu assinalei aqui a verde. As câmaras digitais, CCD ou CMOS. Os CCDs estão quase mortos, não é? Eu há pouco tempo pus um vídeo sobre isso, sobre a morte dos CCDs no YouTube, mas daqui a uns 5, 6 anos praticamente tudo vai ser CMOS, o que tem desvantagens, tem algumas vantagens, mas também tem mais desvantagens. Eu, por enquanto, quase só utilizo CCDs para fazer este tipo de imagens, mas essas câmaras vão desaparecer. Além disso, há muitas outras câmaras que nós podemos usar, como câmaras dedicadas e refrigeradas para observar outras coisas, as câmaras dedicadas para observações astronómicas deste tipo, da SBIG ou de outras, são mais para observações do céu profundo, ou as câmaras digitais reflex, ou mirrorless, ou snapshots também podem usar-se, mas não se aconselha, ou mesmo smartphones. O que se deve fazer é utilizar a câmera que nós tivermos. As primeiras todas foram estas câmaras que foram utilizadas em videoconferências, da Philips, a 2UCam, que muitos de nós usámos no início do século XXI, mas com boa qualidade, embora os chips fossem pequenos e fossem coloridos, que não é o mais indicado. Depois surgiram outras câmaras da Skynix, estas um pouco mais caras, ou da DMK, ambas europeias, com uma resolução um pouco superior, e atualmente as câmaras que eu uso regularmente, e muita gente, são estas câmaras da Point Grey Research, que agora se chama FLIR, que são câmaras de muito boa qualidade, CCDs ou CMOS, alguns deles de grandes dimensões. Eu tenho um destes chips CMOS
que tem uma diagonal de 1 polegada, que comprei ao Damian Pitch, não é? Ele vendeu-me esta câmara há alguns anos atrás, e na realidade tem boas características, não para imagens de alta resolução, porque não é uma câmara muito rápida, mas para imagens do disco inteiro, do Sol e da Lua, são muito boas. Aqui vemos também aquela câmara que eu utilizo mais regularmente, as duas câmaras que eu utilizo mais regularmente da Point Grey Research, Grasshopper, este modelo 4M e 5M, que são câmaras difíceis de encontrar no mercado, que já não se fazem, porque agora é tudo CMOS, mas são as melhores de todas. E reparem aqui algumas imagens feitas com estas câmaras, no visível e no H-alpha, e as mais recentes, e talvez aquelas que são mais ubíquas neste momento no mercado, são as câmaras da ZWO, que são as que vocês veem aqui, ZWO, que tem muitos modelos, refrigeradas e não refrigeradas, tudo CMOS, tudo feito na China, mas de boa qualidade, sem dúvida. Tem aqui um exemplo de uma câmara 120mm, a preto e branco, outra a cores, a 290MC, ou a 174mm, que é uma das câmaras que eu recomendo vivamente, muito boa qualidade, CMOS, chip grandalhão, muito rápida. As diferenças entre os CMOS e os CCDs são conhecidas, enquanto que os CMOS têm tudo o que é eletrónica da elemento de imagem, os CCDs não, a leitura é feita de modo diferente. Isto quer dizer que a leitura dos CMOS é muito mais rápida do que é dos CCDs, por isso, e também são mais baratos, a sua produção é muito mais barata, onde que os CCDs estão em franco declínio e vão desaparecer em breve, e praticamente tudo o que nós temos hoje nos telemóveis, nas câmaras de consumo, mirrorless ou DSLR, é tudo CMOS, já não há. A Nikon fez câmaras DSLR com CCDs, a partir do momento em que a Canon equipou as DSLR com CMOS, já não se voltou atrás e já não se vai voltar. Na realidade, os CMOS é aquilo que vai ficar, e não eram tão bons há uns tempos, estão a aproximar-se das características dos CCDs, mas ainda lhe falta um bocadinho. Um dos problemas dos CMOS é este que vocês veem aqui, aquilo que se chama o Rolling Shutter ou Global Shutter. O modo como é lido o chip. Se o chip é lido de uma maneira, é altamente deformado. Se o Global Shutter quer dizer que é lido todo de uma vez, ou se é lido aos bocados, de forma. Vocês já todos viram um hélice de um helicóptero completamente deformado, quando estas câmaras que são utilizadas para filmar têm aquilo que se chama um rolling shutter. A ASI-174mm tem um global shutter, por isso é mais cara também. Mas imaginam que algo a mudar continuamente, como a granulação do Sol, não será o mais adequado se fizermos imagens com rolling shutter. É muito melhor se fizermos com global shutter. Mas isto são pormenores e que se vêem só ao nível desta resolução elevada que estamos a utilizar. Qual é o software que eu utilizo e que vos vou mostrar daqui a pouco como é que estas coisas se fazem? Eu utilizo 3 coisas para processar estes vídeos que nós adquirimos. Nós nunca adquirimos imagens, adquirimos vídeos. Podem ter 500 imagens, 1000 imagens, 2000 imagens. No caso do Sol, nunca devemos adquirir mais do que 30 segundos, porque tudo isto varia muito rápido, e se tivermos vídeos com uma duração superior a 30 segundos, pode haver estruturas que se alterem durante este período. De modo que, habitualmente, adquirimos um vídeo com 500 ou 1000 imagens, eu quase sempre faço ou 500 ou 1000. Utilizo este para adquirir, utilizo o Fire Capture, por acaso não está aqui, mas já vos vou mostrar. Mas o AutoStacker já apareceu nos vídeos que mostrei anteriormente. O AutoStacker é um programa que é freeware, não se tem que comprar, e que é utilizado para alinhar e combinar estas imagens dos vídeos. Já vos vou mostrar como é que isto funciona daqui a pouco. Depois há o Registax, que é também freeware, que eu utilizo para usar um sistema de restauração de imagem com wavelets, que já vos vou mostrar daqui a pouco também, para extrair a informação que está contida naquela imagem combinada, que inicialmente, quando combinamos a imagem, parece que está ligeiramente desfocada, depois conseguimos extrair muita informação utilizando estes algoritmos de restauração de imagem. Uso também regularmente este IMPPG, que também é freeware, feita por este homem, que acho que é húngaro, não tenho a certeza. Acho que sim, não sei se é húngaro, mas é um desses países. E que está muito bem feito e que também utiliza este algoritmo de restauração do Lucy Richardson e que é fantástico. Conseguem então ver aqui isto meio desfocado e a informação que se extrai com uma série de iterações, neste caso fizemos 50 iterações, mas consegue-se extrair muita informação, ou seja, passa-se daqui uma imagem combinada com pouco ruído, uma boa relação sinal-ruído, para muita informação, como vem aqui. E depois, finalmente, o Photoshop. O Photoshop é absolutamente essencial para se usar. Eu uso sempre o Photoshop para fazer a coloração final ou pequenos ajustes finais
das imagens. Se gostarem destas coisas do Sol, há um fórum onde muitos de nós participamos, que é o Solar Chat Forum, que é só inscreverem-se e participarem lá ativamente. Isto todos os dias há coisas interessantes a aparecer lá. Há muita gente, o Rony está lá, muitas pessoas estão lá a participar ativamente. E é sempre interessante trocar impressões. Ultimamente temos estado a fazer videoconferências para trocar impressões, ou seja, nada se esconde, tudo é divulgado, todas as técnicas que nós usamos, não há nada na algebeira. Tentamos o mais possível partilhar e aprender uns com os outros, não é? Que é o mais importante. E depois há o site que eu atualizo regularmente, que é este que vocês veem aqui, que também podem utilizar.